transformação digital não é sobre software, né? Não é sobre software, mas é sobre agilidade. É sobre agilidade. E curioso, quando você fala de software, é sobre personalização. E a personalização, ela tira um pouco dessa coisa. Do excesso. Do excesso. Né? Poxa, por que eu preciso ter aqui uma funcionalidade que eu nunca vou usar? Que não faz parte da minha jornada dentro da empresa. Então, é uma consciência muito legal essa. Então, o que eu vejo as empresas procurando, e é, novamente, uma consequência dessa transformação, é assim, eu quero uma ferramenta que mimetize a minha jornada. Bem-vindos ao nosso Deep Talks, nosso podcast da Unisoma. Nós trazemos aqui convidados. Estou eu aqui, Adriano Tomás, especialista em negócios da Unisoma, doutor em engenharia elétrica. Tenho minha carreira dentro do mercado de inteligência já faz algum tempinho. Eu não vou contar aqui, né? Tecnologia, não vou contar aqui exatamente quanto tempo, né? Talvez em algum episódio a gente fala sobre isso. Não é uma inteligência artificial, é bem real. É bem real, né? Exatamente. Só pesquisar. Exatamente isso. Então esse é o nosso episódio, nosso primeiro episódio, né? Nós trazemos os convidados aqui. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre inteligência artificial. Até brincamos aqui antes, como é, de onde vem, para onde vai, onde habita, como vive, né? Inteligência artificial, o que quer dizer isso, né? Então, trouxemos convidados de peso aqui para falar um pouquinho da visão técnica e comercial sobre o nosso tema de hoje. Lembrando que o Deep Talks é um canal, um podcast da Unisoma, e a gente pede aí para que vocês estão ouvindo, nos sigam, compartilhe ali as suas ideias, mande as mensagens ali. Nós temos o canal o site da Unisoma, unisoma.com.br. Nós temos nosso Instagram, então todas as redes sociais nós estamos lá. Então eu quero que vocês façam compartilhem conosco essa jornada, né, que nós começamos hoje, de fato, nosso primeiro tema. Então estou eu aqui, Adriano Tomás, Mônica ao meu lado. Olá pessoal, tudo bom? Já que o Adriano se apresentou aqui, né, já está dando o currículo, dá o meu também. Eu sou Mônica Quast, cientista de dados e coordenadora técnica do time de Data Science da Unisoma. Como disse uma pessoa certa vez, eu tenho um currículo bem pouco ortodoxo, a palavra foi essa, porque eu sou formada em biologia, na verdade, minha primeira formação em biologia, eu tenho mestrado e doutorado na área, mas aí ali ao longo do doutorado eu fui vendo que aquilo ali não era bem a minha praia e resolvi dar uma guinada de carreira, fui para estatística. Na estatística eu conheci machine learning, ciência de dados, nunca tinha ouvido falar de ciência de dados antes disso, foi ali, né, que eu conheci, me apaixonei e cheguei aqui na Unisoma. Estamos aqui trabalhando ali com essa parte de inteligência artificial dentro da Unisoma. Maravilha. E o tema nosso de hoje, né, para começar o podcast, que é sobre inteligência artificial, é justamente esse, né? O que é inteligência artificial, afinal de contas, né? Qual que é a história, né? Porque a gente fala disso, a gente pensa num robozinho que faz tudo dentro de casa, que parece que é uma coisa que vai acontecer daqui 50, 100 anos, 200 anos, sei lá eu. Mas não é bem isso, né? A inteligência artificial tá aqui já no nosso dia a dia, já é uma coisa que, ó, tá por aí já faz tempo. Eu dei uma pesquisada. Desde Turing, né? Dei uma pesquisada, foi inaugurado, foi criado como campo de pesquisa em 1956, ou seja... Já faz um tempinho, Já né? faz um tempinho. E antes disso já tinha pesquisa, já tinha um monte de coisa. Então, não é algo assim super recente, não é algo tão fora da nossa realidade. E a expectativa era que em 1956 já havia ali algumas possibilidades, né? Já estavam vislumbrando isso, né? Isso, exato. A gente quer saber como é que isso... Como é que caminhou até agora, né? Exato. Exatamente. Então, a gente trouxe hoje aqui 2 convidados de peso para falar com a gente sobre isso, né? É o Jonas Rodrigues, que é formado em matemática pela Unicamp. Ele trabalha na Unisoma hoje, é um dos sócios. O Jonas, ele é super conhecido assim, por ter ideias mirabolantes, inclusive no ano passado ganhou o prêmio de inovação da Unisoma. Tem sempre muitas ideias para resolver problemas, coisas assim, pensar fora da caixinha mesmo. Então, é uma pessoa muito legal para conversar com a gente sobre isso. E a gente tem também Luciano Moura, também formado em matemática, tem mestrado em engenharia elétrica, fiquei sabendo. Exato. Aí, foi dando uma virada aí na sua vida, né? Você fez uma guinada que nem eu, né? Que
trocou de lado, mas você foi mudando aí pro lado comercial, né? Hoje é diretor comercial da Unisoma e também um dos sócios. Bem-vindos os dois. Muito obrigada pela participação. Obrigado, Mônica. Obrigado, Adriano. Maravilha. Muito bom estar aqui, né? Opa, ainda mais no primeiro, né? Não é? Jonas. Não, maravilha. Jonas, eu vou começar contigo, meu cara. Para você, né, na sua visão técnica aí, o que é inteligência artificial, né? Conte um pouco dessa história que nós comentamos agora, né? Que já não é de hoje. Como que você vê essa jornada, né? Daquilo que você imaginou lá, o Turing lá atrás imaginou, né? Os outros pesquisadores na época imaginaram o que era, o que seria a inteligência artificial, quais eram os conceitos na época e o que nós temos hoje, né? Disso. Fala um pouquinho pra gente sobre essa história. Legal. Vocês comentaram ali da década de 50, do teste de Turing e tal, é quando começou a ser mais viável e a gente ter mecanismos de poder aplicar o que eu vou falar na sequência aqui do que Deixa eu só interromper um pouquinho, antes a gente tá falando teste de Turing, o que é o teste de Turing? Vamos chegar lá. Ah, beleza. Vamos chegar lá. Maravilha. Vamos chegar Eu lá. já tava aqui. Já. A pessoa já vai cortando, né? Eu vou dar um Desculpa. passinho, tudo começou Ótimo. no Big Bang, né? Quando... Um passinho pra trás, pequenininho. Não, é brincadeira da parte. Antes da gente falar da história, enfim, da inteligência artificial, é bom a gente ver o imaginário das pessoas também, onde que surgiu, né? Não foi na década de 50. Se você for ver, eu pensei aqui 2 ou 3 histórias do passado de como que já volitava ali na cabeça das pessoas essa ideia de ter agentes autônomos que não são seres humanos tomando decisões e tal. Vocês vão conhecer alguns porque tem em filmes e tal, aí fica a referência. Já ouviram falar do Turco? Que era um equipamento que era, sei lá, de madeira e tal, que passeou a Europa e jogava xadrez com as pessoas e coisa do tipo e tal. Então, assim, no imaginário das pessoas, sempre encantou isso de ter alguma coisa que não era ser humano e que tomava decisões e fazia as coisas e tal. Esse Turco enganou a galera ali de 1770 por décadas ali, né? Até que ele foi destruído num incêndio, eu acho. Dá uma buscadinha na Wikipédia lá que vocês vão ver a história. Já encantava na época, né? Porra, alguém que não é um humano e tal, tomando decisões, isso assustava. Mas né? era sempre um contexto lúdico, né? Assim. Era lúdico, mas para as pessoas já criava uma reação. Caraca, como assim tem uma coisa que... Que não é um que ser não humano, é humano né? e Tomando tá decisões, jogando, né? Exato. Hoje a gente sabe que tinha alguém lá dentro jogando e tal, mas enfim... Um exemplo um pouquinho mais recente de como essa ideia de uma inteligência artificial já ia no imaginário das pessoas. O Frankenstein, certo? Exatamente. Que era uma novela e tal, mas era de um médico, um doutor lá, sei lá, que estava criando um ser montado de várias de partes e tal, e que ia ser um ser autônomo também. Então, no imaginário das pessoas, o tema de inteligência artificial, nesse sentido que é alguma coisa que não é humano, atuando no mundo, já rolava de outras formas antes. E não é assim, era o lúdico, ok, mas quando você vê um negócio desse, evoca ali alguns sentimentos, medos e coisas do tipo. Talvez então, me corrija se estiver errado, talvez então nessa década de 50, o lúdico começa a tomar um corpo científico, talvez, né? Não que seja o ímpeto da década de 50 e tal, claro, venha desse cara e tal, mas assim... Porque hoje, quando a gente ouve inteligência artificial, dependendo de quem ouve, não muda muito, né? Cara, como assim? É uma coisa que vai vir, é um robô que vai assumir o meu lugar? Cara, hoje a gente fala, olha, a inteligência artificial veio aí para mudar o mundo, né? Vai ter carro dirigindo sozinho, vai ter, sei lá, portaria que não sei o quê. Pensa num cara que é motorista, falei, bom, como assim? Né? O que eu vou fazer se os carros vão se dirigir? Então, não é só uma questão de fim do mundo e tal, mas como é que eu fico num mundo onde tem muita coisa inteligente fazendo o que eu faço hoje, então... O que eu vou fazer? Exato, tem vários aspectos, e até filosoficamente e tal, eu não estudei, não pesquiso sobre isso, mas há esse tipo de coisa, né? Como é que nós, como sociedade, vamos viver num mundo onde funções que, notadamente, são nossas, vão sendo progressivamente substituídas ali por inteligências artificiais, né? Então, lá na década de 50, o que aconteceu, né? No pós-guerra e tal? A tecnologia aconteceu, né? A parte dos microcomputadores, dos transistores, não sei o que. De lá para cá veio acelerando absurdamente. Hoje já é possível a gente conseguir pensar de lugar esses componentes e tal e criar um mecanismo que faça
alguma coisa, né? Você sabe que isso que você falou me lembra, essa história se repete em outros campos, né? Na biologia também, a gente tem uma série de análises, né, que só foram possíveis a hora que você teve um computador com uma certa capacidade e tal. Mas não que as ideias não existissem antes, né? Você só não conseguia podiam ser executar. Exato. Exato. Então, Sim. isso se repete em vários campos. Nós estamos passando por um momento agora, né? Que virar a computação quântica, talvez até você entre no assunto aí, mas talvez seja, a gente esteja também nesse momento agora, né? Uma mudança aí, que não são possíveis agora, que logo serão. Sim. Então, tem uma sobreposição ali, o início do que a gente chamou ali de inteligência artificial com o avanço, a explosão dos computadores, a tecnologia e tal, veio absurdamente rápido ali nos últimos 50, 60 anos, né? Então, surgiu nesse contexto todo aí, né? E aí, pessoas começaram a pesquisar o tema da inteligência artificial. O lance do teste de Turing é assim, como é que a gente vai declarar uma coisa inteligente? Eu vou falar errado, tá? De novo, tudo que eu falar aqui, se vocês forem na internet, na Wikipédia, lá vai ter a definição certinha. Mas vai como referência, né, pra buscar. A ideia básica é o seguinte, um juiz numa sala, ou enfim, interagindo com um elemento ali, tendo um diálogo com um elemento, ele não consegue distinguir a máquina do ser humano. Então, imagina que tem um computador respondendo as minhas perguntas e tem a Mônica do outro lado e eu sou o juiz aqui conversando com os dois. Eu não consigo dizer, com certeza, esse é o computador e esse é a Mônica. Então, é mais ou menos isso, o teste de Turing. Esse é o conceito. Né? Tá. Exato, o conceito do teste de Turing. Aí já é, até quando a gente fala, então quer dizer que se passar no teste de Turing, aí a gente atingiu a inteligência artificial? Hoje a gente classifica a inteligência artificial de uma forma diferente, né? Exatamente. Há múltiplas inteligências. Assim como a gente. Você é inteligente? Depende, né? Eu tenho inteligência espacial, corporal, cognitiva, eu sou bom em matemática, eu sou bom em dança. Não existe a inteligência artificial. Como um todo, né? Como um Você todo. tem uma especificidade, assim como na máquina. Exato, tem uma especificidade. Então, começou aí esse movimento e as pesquisas, né? Então, a gente pode divergir daqui a pouco nos tópicos, mas só para fechar um pouco desse contexto geral, de 50 até a década de 80, rolou uma animação geral ali, né? Caraca, os computadores estão aqui, a cada 2 anos dobra a quantidade de transistores. Teremos computadores, robôs já fazendo tudo, né? Exato. E, de fato, os processadores e tal começaram a cada 2 anos seguir lá a lei de Moore, dobrar, o poder computacional aumentar e tal. Eu não lembro o nome do cara, tá? Ou do grupo lá, mas eles chegaram a falar o seguinte, olha, a gente começou aqui a fazer esse negócio que é uma inteligência geral que em X anos ele já vai estar tomando decisões, não sei o que, blá, blá, blá. Gerou um hype total de várias frentes e tecnologias e grupos, não sei o que. Todo mundo realmente achava que em pouquíssimo tempo a gente ia começar a ter agentes inteligentes ou coisa do tipo. Só que a casa caiu, como todo hype, né? Então, esse programa aí, enfim, depois a gente pode deixar nos links se eu achar a referência. Não deu certo, o buraco era mais embaixo, é absurdamente complexo, começava a tomar decisões bestas ali. A área como um todo, na década de 80, entrou numa depressão ali, que até se vocês pesquisarem na internet tem o inverno da inteligência artificial, que todo mundo ficou descrente, mano, esquece, esse negócio não rola, não a gente está assim, muito longe ainda, não é bem assim. Então, você vê como expectativa limite, né? É um troço complicado, pois né? Quando não bem setada, né? Pois é. Cara, em X anos eu vou te entregar o bagulho, né? Não. Passou o triplo do tempo e eu falei, cara, tá longe pra dedéu isso daí. Estamos mais longe agora do que antes, né? Pois é. E foi um período super bacana, né? Porque aí surgiu várias linguagens de programação, Lisp. Eu programo em Lisp, eu adoro o Lisp como hobby até hoje, assim, é dessa época aí, né? Continua viva a linguagem. E, enfim, mas rolou ali uma deprê na década de 80 e tal, porque viram que o buraco era mais embaixo, de fato. Continua sendo, de certa forma. Continua sendo, mas se a gente pensa na inteligência artificial, porra, o que eu espero? Que eu vou ter alguém que já tome uma decisão e assuma todas as faculdades humanas, né? Eu não sei se era isso que o pessoal pensava. Isso, eu acho que tá longe pra cacete ainda. Tá bem. Bota uns pi depois lá, né? Tá longe pra cacete. Recentemente, e aí eu não sei falar quando, mas depois dos anos 2000, começou a voltar ali a questão da inteligência artificial, das técnicas, das ferramentas e tal. Agora com a ajuda das comunicações, internet, e tá tudo mais fácil as pessoas se conectarem ali a desenrolar as ideias. E empresas também entrando mais forte, aí você vem Google, Facebook, não sei o que, essa galera toda.
meio que teve um renascimento, né? E aí voltou de novo o tema de inteligência artificial mais forte, com data science ou coisa do tipo. Quando eu entrei na Unisoma, ninguém falava inteligência artificial, né? A gente fazia otimização, que é um ramo da inteligência artificial, né? A gente fazia processamento de imagens, estatística. Hoje tem nomes para isso, né? Tem nome para tudo e sub-áreas, né? Então, resumindo ali tudo isso, o que é a inteligência artificial? Depende. Múltiplas inteligências artificiais, né? Eu tenho uma inteligência que consegue processar imagens e tal e substituir essa faculdade humana de identificar padrões ali. Esse é um tipo muito específico de inteligência e tal, e que tem uma aplicação, né? O Waze é uma inteligência artificial? É uma inteligência artificial. Eu aprendi a dirigir quando já tinha Waze, né? Eu não consigo imaginar como era na época abrir o guia 4 rodas e ficar caçando, parando a cada meia hora para pedir informação. Você tá falando sério? É sério. Aprendeu a dirigir quando já tinha o Waze? Eu demorei pra aprender a dirigir. Então... Mônica, não se entregue, não nos entrega, né? Eu lembro muito bem dessa história do guia 4 rodas e pedir informação para jornaleiro. Quem sabia tudo, né? Taxista. Hoje, se alguém para perguntar o endereço, você já olha... Você fica... Hã? O que está acontecendo? Você é assaltado aqui. Não, eu tirei carta de motorista tarde, então... Isso ajuda, mas eu nunca precisei olhar no guia 4 rodas. Eu também, mas você bateu meu recorde. Pois é. Mas assim, é uma inteligência artificial? É uma inteligência artificial. É uma faculdade, é uma habilidade, é um problema que eu tenho, que eu consigo resolver? Ok, conseguiria, mas tem uma tecnologia que simplifica a minha vida e faz aquilo de forma mais rápida. E que, de certa forma, te mostra as decisões que ele tomou. Porque Exato. no fim da história você pode tomar decisões. Esse sempre é o ponto, né? Exato. A tomada de decisão. Exatamente. Então, assim, há várias possibilidades ou faculdades nossas ou problemas que a gente tem onde você pode desenvolver um processo de tomada de decisão, de melhorar aquele processo, e é de forma artificial por quê? Porque não é você, é um elemento ali, né? Eu, nos meus 14 anos de Unisoma, trabalhei bastante com otimização, com modelos prescritivos, que é o Waze, né? O Waze, você fala, Waze, eu tô aqui, eu quero ir para lá, me dá um plano. Ele tem um algoritmo de otimização ali dentro que ele vai me dar, né? O problema que o Waze resolve e os problemas de otimização resolvem são inteligências artificiais e são coisas que a gente não faz bem, né? Então tem esse tipo de coisa. Identificar gatinho em foto, a gente faz bem, né? A galera tá tentando criar uma inteligência artificial para fazer o que a gente já faz. Mas aí tem uma outra aplicação, né? Se eu tenho aquela faculdade de identificar objetos em fotos sistematizado de forma artificial, algorítmica, eu consigo varrer o mundo inteiro e imagens e tal, extrair informação daquilo, eu não preciso ter vários seres humanos executando aquela ação. Ou seja, uma ação simples, mas que você acaba ganhando em escala. Exato. Desse conceito, né? De você ter uma máquina que consegue... Exato. Então, eu falei resumindo 2 vezes já, né? Mas agora resumindo de verdade, tá? Hoje, o ramo da inteligência artificial, ele não está focado em atingir aquela inteligência global, que é ter um robô que substitui 100% humano, tudo, né? que faz tudo e que se passa por humano. Legal. Pode chegar nisso? Sei lá, talvez. Eu, particularmente, não me interesso por isso, né? Mas, porém, existem infinitos problemas que a gente tem hoje, alguns que a gente já consegue resolver bem, identificar a imagem e tal, mas a gente está fazendo algoritmos para isso, para poder ganhar escala, e outros que a gente não consegue resolver bem. Planejamento de otimização de rota e tal. É impossível nós, como seres humanos, pensar em todas as possibilidades. Desenvolver um algoritmo, uma inteligência artificial que resolve esse problema, traz pra gente otimização de recursos, de tempo e tal. Então, inteligência artificial, para mim, e eu entendo que essa é a definição, é isso, né? Algoritmos e, enfim, processos que abstraem ali funções, né? Funções ou, enfim, habilidades, algumas que a gente tem, outras que a gente não tem, para tornar, supostamente, a nossa vida mais fácil. E não é só para tornar mais fácil, tá? O ser humano, ele vai por curiosidade. Se tem um negocinho aqui, eu quero saber o que tem, né? Então, às vezes, eu invento um algoritmo ali, uma coisa e tal, porque eu gosto de inventar também, enfim. E, no fim, a ideia é ele ser inteligente. Luciano, bom, aí eu quero saber de você agora, e como é que o mercado vê? Quando você vai conversar com um cliente, ou o cliente te procura e tal, o que eles acham que é inteligência artificial? O que o pessoal espera receber? Eles esperam o robozinho? Você vende robô, Luciano? Ou já tem esse conceito aí, ou depende? Como é que é isso? Como um bom consultor,
Depende, né? Depende, né? Sempre depende. Eu acho que tem uma coisa muito legal acontecendo agora no mercado em relação à inteligência artificial. O Jonas falou umas coisas aí que eu fiquei pensando toda essa trajetória na Unisoma, né? A Unisoma ela nasceu fazendo otimização matemática. Sim. Numa época em que, a gente está falando de 84, né? Década de 80, era quase proibitivo você falar matemática no mercado, né? Era uma palavra que, diferente de hoje, que mostra conhecimento, dá lastro às ofertas, não vendia. Hoje matemática está associada Né? um pouco à aplicação e não tanto quanto antes. Aqui era uma teoria, né? Exato. Aquela época era um troço restrito ao acadêmico. Tanto que eu acho que o propósito inicial da Unisoma era compartilhar com o mercado aquilo que estava restrito naquele... Era trazer a academia e o conhecimento e mostrar que aquilo que estava sendo estudado podia ser aplicado na prática e trazer resultados concretos, expressivos, né? Como a gente agora consegue ver. Mas era errado falar isso. Depois, também era complicado chamar isso de pesquisa operacional, que é o nome da disciplina que a gente tem na faculdade, né? Para esse tipo de coisa. Pensou lá atrás, né? E tal. Então, assim, ao longo do tempo a gente veio procurando um nome, né? Que fosse, assim, um guarda-chuva para todo esse conjunto de técnicas. E hoje esse guarda-chuva é inteligência artificial. Bom, pelo menos é assim que a gente entende a coisa, né? O mercado se posiciona dessa forma e a gente, estando no mercado, também respondemos assim. Né? Mas tem uma coisa interessante no mercado e no entendimento que o mercado tem. Está mudando muito rápido. Sim, né? sim. Quando acontece algo assim, quando surge uma insígnia que você pode colocar, pode pendurar ali uma série de técnicas, é claro que todos os provedores querem embarcar a sua técnica naquilo. É o hype. É o hype, né? o famoso hype. Que o Jonas comentou aí. E às vezes isso causa algumas confusões. Então, tem várias coisas que acontecem no mercado, vou compartilhar aqui com vocês, né? A primeira é que inteligência artificial ganhou um sinônimo. Machine Learning, né? Que é uma técnica, né? Machine Learning não é inteligência artificial. Machine Learning é uma das inúmeras técnicas de inteligência artificial. E aí é curioso que as empresas, quando a gente vai conversar, elas falam comigo assim, olha, eu preciso preciso implantar um Machine Learning aqui. Né? Ela já fala sabe, do problema. Né? Ela não fala Ela já sabe que precisa do Machine Learning. Exato. Uhum. E tem um outro conceito por trás disso, que é assim, eu vou pegar um algoritmo, é quase uma coisa mágica, sabe? O algoritmo. Né? Você faz algoritmo? Você faz algoritmo. Ou você tem o algoritmo? Não, tem até um tom nessa. Algoritmo, né? Tem uma coisa... eu vou pegar um algoritmo, que é uma coisa genérica, mágica, sabe? Eu vou aplicar aqui no conjunto de dados que eu guardei durante muito tempo e ele vai me trazer insights. Revelação, né? Revelações, vai trazer Gente, insights. Eu consegui combinar em uma frase algoritmo, insights. Tipo oráculo de Delfos, assim, né? Eu vou lá no algoritmo. Dados que eu guardei por muito tempo. É isso. Abriu o baú e... Isso. Abriu o baú aqui. Isso. E aí se perde algo que é fundamental nesse processo. Qual que é o problema? Qual é o problema? Qual é a minha pergunta? Tá? E eu acho que isso foi, de alguma maneira, induzido também no mercado. Né? Então, sei lá, eu tenho um algoritmo, eu vou dizer que esse algoritmo resolve tudo. Não é verdade. Não é verdade. Então, a empresa deveria começar o seu processo de inteligência artificial, até porque não é um algoritmo, é uma jornada. É um trabalho que leva tempo, que tem vários níveis, que tem ganho de maturidade ao longo do tempo. Então, deveria começar dizendo, o que a gente quer responder? Exato. Que história a gente quer contar com os dados que eu tenho aqui? E a partir dessa pergunta é que se deriva a técnica. Né? Exatamente. Então eu vou usar o quê? Eu vou usar otimização matemática, eu vou usar machine learning, eu vou usar modelos estatísticos. Que muitas vezes resolve o problema super bem, que a gente já viu isso. Né? Tá aí. Você não precisa de um canhão para matar uma mosca, né? Quer ver uma analogia besta? Eu preciso construir a minha casa. Eu preciso do profissional.
Tá, mas do quê? De elétrica, de hidráulica e coisa do tipo? Não, Já o pensou? profissional. É o profissional. Não tem o profissional. Tem o cara bom de piso, tem o cara bom de colocar parede, tem o cara bom de pintar, não sei o que, plá. Então, depende, você está construindo do zero. Se você vai construir, exato, se está do zero, é uma pessoa que você procura. Se você vai reformar, é outra pessoa, né? Se é só Isso pintura, ainda. talvez o profissional que você está buscando, Pronto. você não vai pintar a sua casa e falar, eu quero um encanador. Não, que é o machine learning. Não, você precisa de um pintor, né? Então, saber o que você tem, a sua necessidade, exato. Então é isso, né? O machine learning, pelo que você comentou ali, é quase o profissional. É sinônimo de o que faz tudo ali, né? Então, tem uma coisa interessante, tem uma outra ligação. Então, assim, inteligência artificial, sinônimo de machine learning, que por sua vez é sinônimo de inovação. As pessoas hoje estão sendo duramente cobradas por inovação. Legal, bacana. Poxa, se inovação é machine learning, eu tenho que implantar o machine learning. Vou contar uma história aqui, rapidinho. Não vou contar a empresa, obviamente, mas nós estamos falando de planejamento de demanda. Né? Uma determinada área, uma área que a gente conhece bem, que já tinha resolvido muito bem, né, com grande aderência, usando modelos estatísticos, que é inteligência artificial. Sim. Tá? E aí conversamos ali na média gerência, e legal, acertamos, fizemos uma prova de conceitos, que por sinal foi super bem sucedida, e aí veio o próximo passo. Bom, vamos levar isso para a diretoria, vamos levar isso para a vice-presidência para a gente conseguir a aprovação. Luciano, um detalhe, quando você for conversar com o VP, que é um cara, né, assim, um cara para frente, um cara que quer introduzir inovação na empresa, por favor, não fale que o problema será bem resolvido com modelos estatísticos, tá? Fale que é machine learning. Ou seja, para o técnico você pode abrir o jogo, no sentido de descrever a técnica que você vai utilizar. É isso? Mais ou menos assim. Digamos que é mais fácil, né? Fácil, É mais fácil você vender. É quase como se o problema a ser resolvido não é o planejamento de demanda. É encaixar ali como um processo de inovação e estamos usando machine learning. É isso aí. Então você tem dois problemas. O real e o que você precisa vender. Mas vamos lá. Assim, tem uma coisa muito legal acontecendo no mercado. Isso sem dúvida. É muito legal ouvir inteligência artificial com fluência no corpo diretivo das empresas, né? Mostra realmente que a gente deu um passo importante na direção desses, de solução desses problemas aí. Isso não acontecia. Isso começou a acontecer agora muito por conta desse movimento de transformação digital. Eu ouvi uma vez, e acho muito legal isso, né? Para a transformação digital, os dados são o combustível. Bom, se dado é combustível, inteligência artificial é o motor que faz essa máquina, que vai fazer essa máquina funcionar. Não, maravilha. Pegando um pouco da carona que o Luciano falou, como que você vê a inteligência artificial no dia a dia das pessoas, das empresas? Como que você enxerga tudo isso, né? Ele tem um lado comercial, mas na prática ali, em termos de aplicação, como é que você vê isso? Vai até dei uma googada rápida aqui, já na colinha. Você vê o Google na vida da pessoa. Pois é. Inteligência artificial, o Google. Não é merchan nem nada, mas uso o DuckDuckGo. É que o googada virou verbo já, né? Isso. É um exemplo também de inteligência artificial, certo? Hoje eu quero saber uma coisa, eu vou no Google, eu pesquiso, tem algoritmos ferrados de busca e tal, que varre a internet, que tem ali informações suas que estão sendo coletadas e processadas por algoritmos de inteligência artificial para tentar te vender coisas. Tem esse aspecto que é usado do dia a dia, né? Que para ser assertivo, né, João? Também. Para ser assertivo e para ser assertivo, exato. E ele te dá resultados ali em menos de um segundo, né? Então, usando esse mecanismo de inteligência artificial chamado buscador, alguns exemplos bem rápidos aqui, né? Eu já tinha falado do Waze. É inteligência artificial no dia a dia nosso, todo dia, né? Tem carros que já estão saindo com identificação de choque ali, né? Se você piscou um pouco e tal e não viu que o cara freou, o carro freia sozinho para evitar que você colida. É um exemplo de inteligência artificial que salva vidas, né? Hoje a gente está fazendo aqui, se está assistindo um vídeo no YouTube, por exemplo, se você quiser já bota a legenda ali, a transcrição automática, não é alguém que foi lá e está ouvindo e digitando. Automaticamente o Google põe a legenda. Daqui a pouco, passou um tempo, as pessoas começaram a ver ali o vídeo, ganhou tração, pode ser que a legenda esteja disponível em outros idiomas, porque tem um algoritmo de translate que traduz.
São pequenas situações de algoritmos fazendo coisas específicas, conectadas e tal, que trazem essa experiência de mundo moderno nosso. Então, essa experiência nossa de mundo hoje, ela é graças também à inteligência artificial, né? Acho que outro exemplo é, por exemplo, Netflix, né? Você assiste alguma coisa, ele já te indica... O próximo. Né? O que você pode gostar, né? Exato. Ah, mas por quê? Porque ele entrou no teu cérebro e leu o teu pensamento? Não, porque ele tem uma base gigantesca de usuários que assistem filmes e tal, e os modelos estatísticos ou de machine learning, aí sim machine learning, né? Que são modelos que aprendem com os dados, eles vão se calibrando. Foi desenvolvido um modelo para olhar aquela base gigantesca de pessoas que assistem Netflix e pessoas que assistem coisas que a Mônica Aparecida assiste, tendem a gostar disso aqui e também. vai lá. Mapeamento de perfil. Então, mas olha que coisa legal que você está falando, cara. Da onde surgiu isso? Da pergunta. Best next best offer. Perfeito. Né? O que eu devo oferecer para essa pessoa para que ela continue continue plugada, aqui, para que ela exato, continue aqui, para que continue interessada no meu produto. E aí você deriva um algoritmo para isso. Exato. E nem tudo são flores, né? Tem várias questões polêmicas e tal, e até éticas, quando... Que muito provavelmente é assunto até pra gente... Assuntos polêmicos. Mas para pensar num só, o lance da polarização que acontece no geral, né? Google, Facebook, Instagram, TikTok, eu vi aí num outro podcast, aí, enfim, do cortes de qualquer coisa que tem aí na internet, um cara falando disso, né? Um neurocientista falando que um dos piores algoritmos pra pessoa, né? Pra gente é um dos melhores. É o tal do TikTok ali. Porque em pouquíssimo tempo ele consegue começar a te recomendar coisas que te prendem ali. É muito rápido. Qual que é a pergunta que o TikTok responde ou que o Google no YouTube responde e tal? O que eu faço para essa pessoa continuar me vendo? Porque aqui é onde eu coloco propaganda, não sei o que e tal. As mídias sociais ou as plataformas, elas têm investimento e ganham grana, quanto mais pessoas têm. A pergunta deles é essa: o que eu faço para o fulano continuar aqui e não sair? Tem um algoritmo tunado para isso, né? Então, se eu entrar no YouTube e eu digitar, por exemplo, eclipse lunar, esse foi inclusive um exemplo que eu vi nesse contexto aí. Eu vou ver uma coisa, você vai ver outra, você vai ver outra, você vai ver outra. Dependendo de uma ligeira tendência que você teve em outros vídeos que você viu, pode ser que rapidamente você comece a ver coisas da Terra plana, você comece a ver coisas de astronomia, você comece a ver histórias de lobisomem. Não, biologia, né? Ou biologia, não sei. Fiquei chateado de você, você sentiu? falar Terra plana e apontar pra mim. Eu tô dando exemplo. Alguém ia ter que ser encaixado nesse exemplo e você é o cara mais resiliente ali. Mas brincadeiras à parte, é um algoritmo que está lá e afeta como o nosso dia a dia. A sequência de vídeos que eu estou vendo, as coisas que eu estou sendo exposto, pode ir criando uma visão de mundo, para mim, distorcida. Coloca duas pessoas e extrapola isso no tempo, a gente pode começar a ficar se entrincheirando cada vez mais. É culpa do algoritmo? Ele faz lindamente o que ele foi desenvolvido para fazer. Exatamente. É culpa do Google? Eles estão pesquisando, eles estão percorrendo um objetivo de negócio, não sei o que e tal. Então, eu falei ali desses aspectos positivos, que a vida nossa está ficando mais fácil e simples com esses algoritmos, né? Hoje tudo é algoritmo quase, né? Então, às vezes a gente pode ser vítima ali de alguns algoritmos também. Eu vou num banco pedir um empréstimo, né? E aí, por qualquer motivo, eu caí lá no score de risco em que eu não vou ter o empréstimo. Dependendo do nível que a gente chegar nisso, eu posso ser isolado do sistema financeiro. Eu estou exagerando aqui, tá? Sim. Mas a nossa vida está começando a ser controlada ou resolvida em vários aspectos por algoritmos. Alguns ajudam bastante, outros a gente não está acostumado ainda a lidar, né? O exemplo mais extremo que eu consigo pensar é esse lance de mídia social mesmo, né? Que é uma coisa nova e, enfim, está gerando bastante polêmica. Você pode ser excluído, né? Pela história toda. Você pode ser excluído, cancelado. Eu tive minha conta do Instagram excluída até agora, não sei porquê. E eu não consegui recuperar. E é um algoritmo que foi lá, é alguém que foi lá, às vezes as pessoas pedem, né? Para o negócio e tal, mas no geral... Tem algoritmos que ficam ali varrendo e identifica padrão estranho. Caí na malha fina no Instagram, não sei porquê. Exato. Como pode? Como você conseguiu isso? Não sei. Prova dos 9. Digita Lua no Google, vamos ver o que aparece lá. Dependendo da resposta, a gente pode estudar e entender por que. Boa. Vou usar meu algoritmo aqui do lado. Legal. Então, assim,
Alguns exemplos, né? Se a gente ficar atento e pesquisar um pouquinho mais na internet, a gente vai ver que a vida nossa, ela está cada vez sendo mais influenciada por algoritmos do que a gente percebe, né? Nossa. Coisas bestas no dia a dia. Um último exemplo para fechar, eu vi um cara reclamando no Hacker News, sei lá, qualquer site desses aí de tecnologia, que ele comprou um forno, o forno dele pediu para ele fazer login para poder desativar as funções de assar, alguma coisa assim. Login? Sem brincadeira. Eu esqueci, eu acho que era da GE. Então ele falou assim, gente, eu não consigo hoje comprar um forno do jeito que eu quero sem ter ali um sisteminha embarcado que precisa estar conectado. Eu tenho que desbloquear meu forno na internet para usar, né? É aquele negócio, você não consegue mais comprar um celular que só faz ligação, não, né? Sem brincadeira, eu fiquei ali uns 3 dias pesquisando televisão que não seja smart. Eu queria uma TV, só. Gente, eu só quero assistir. Ah, mas por que você não quer o smart? Não é legal? Por N motivos ali de privacidade e tal, eu queria uma tela, né? Ó, eu quero uma televisão que não se conecta na internet. Se eu quiser, eu espeto ali a Apple TV ou coisa, assisto. Não existe TV hoje que não seja smart. Ou eu vou comprar num lugar de usados, ou sei lá, vou usar um monitor de computador no lugar da televisão. Mas daqui a pouco os monitores todos vão ser smart também. Então, são coisas que a gente não presta atenção, mas... Você trouxe um ponto interessante aí, né? Porque parece que assim, quanto mais funcionalidade você tem ali, melhor, né? Então, você começa a querer vender aquilo que faz muita coisa e isso parece que é o melhor e é isso que eu preciso. E muitas vezes não é. Às vezes a gente quer uma coisa simples, né? Exato. Aí eu volto para você, Luciano, de novo. Como é que é isso lá nos clientes? Também eles querem assim, eu quero uma coisa que faça tudo mesmo que eu não precise, ou a gente consegue mostrar, né? Olha, talvez você não precise de tudo isso, talvez a gente pode uma solução mais simples. Como é que é? Tem de tudo acontecendo. Tem de tudo, Tem de tudo acontecendo. Mas tem uma tendência, e é uma tendência que vem com a transformação digital também, é curioso. Vamos falar de apps, né? De aplicativos, e mesmo, enfim, sistemas para uso corporativo. Transformação digital não é sobre software, né? Não é sobre software, mas é sobre agilidade. É sobre agilidade. E curioso, quando você fala de software, é sobre personalização. E a personalização, ela tira um pouco dessa coisa. Do excesso. Do excesso. Puxa, por que eu preciso ter aqui uma funcionalidade que eu nunca vou usar? Que não faz parte da minha jornada dentro da empresa. Então, é uma consciência muito legal essa. Então, o que eu vejo as empresas procurando, e é, novamente, uma consequência dessa transformação, é assim, eu quero uma ferramenta que mimetize a minha jornada. Eu quero entrar aqui, né? Não quero ter no meu menu nada da jornada da Mônica, né? Não me interessa isso, e tem que ser intuitivo. Então, é personalizado, ele me mimetiza, e eu não preciso de treinamento. Eu entro e eu já sei usar, porque é aquilo que eu faço no meu dia a dia, fora da ferramenta. É aquilo que eu fazia no papel, é aquilo que eu desenhava, é aquilo que eu escrevia. Eu vou fazer a mesma coisa, só que agora é muito mais rápido, consistido, etc. Então, eu vejo bastante desse movimento e é muito bacana. Esse caminho já assim de sair do, eu quero machine learning, ponto, para já começar... Não, peraí, exatamente o que eu preciso? Né? Você já está enxergando essa mudança aí? É isso? Vamos lá. Isso do ponto de vista funcional. O resultado da ferramenta. O mercado continua dizendo isso. Pô, eu quero machine learning. Eu quero um machine learning. Uma referência do melhor algoritmo do mundo para tudo, né? Exato. Aquela história, eu quero o melhor. Eu continuo dizendo isso. Mas agora eu quero algo mais simples, mais direto para o meu negócio. Tem uma outra coisa que está acontecendo também. Eu acho que o mercado ainda tem um pouquinho de dificuldade de entender, mas a coisa deixou de ser mais certa, né? Sabe aquela coisa do tipo assim, legal, vamos fazer um projeto, ao final desse projeto eu vou te entregar aqui uma ferramenta que vai ter isso, vai ter essa funcionalidade, olha, esse aqui é o conjunto de requisitos, é isso que eu vou te entregar. Isso aí vem mudando. Primeiro porque hoje vamos dizer, os desafios eles são mais completos. Eu não tenho mais um desafio do tipo, qual é a minha melhor política? Não, eu tenho qual é a minha melhor política de ação, mas para isso eu preciso desenhar uma série de estimadores que vão servir de input para
para essa ferramenta. Então, primeiro, os problemas são multidisciplinares, mais complexos, e ainda por cima tem uma característica de experimentação. Como eu vou usar os dados que eu guardei durante um tempo, quem me garante que eu vou conseguir utilizá-los? Quem me garante que ele tem a qualidade, né, para contar aquela história que eu quero? Você pode ter o melhor algoritmo, a melhor ferramenta. Se os seus dados não estão preparados, não tem qualidade. Veja, eu não estou falando de quantidade. Se não tem a qualidade importante para contar aquela história, não vai contar. Tá? Qualquer que seja o algoritmo. Qualquer que seja o algoritmo. Tá? Mesmo partindo da pergunta. Sim. Que é o que tem que Até acontecer. É aquela história que o Jonas falou, né? Tem coisas que nós fazemos muito bem, tem coisas que nós não temos condições e nós usamos uma inteligência artificial para nos ajudar, para dar escala, entre inúmeras tomadas de decisões que a gente precisa ter no momento, numa rapidez ali, a gente não tem condições, né? Então, sim, a qualidade dos dados precisa trazer isso para a gente, precisa dar condições, né? Então não adianta, nenhum humano tomaria decisão ali, que se fosse uma decisão ele não conseguiria. Exato, né? É isso aí. Bom, pessoal, a gente já passou um pouquinho do tempo até caraca. aqui, porque Acabou? se Acabou, deixar, Zé? a gente conversa A e gente conversa. Não, pode voltar outro dia Com também, certeza. já fica o convite aqui pra gente continuar o papo. Muito legal conversar com vocês. Agora que eu ia falar do Gente- ramo de inteligência artificial que ninguém sabe que existe ainda e eu inventei. Agora, Eu aqui, ia falar aqui agora. Pô, que pena, agora pra todos. que pena que acabou. já temos um próximo episódio aí pra gravar. É uma faculdade que nem o ser humano tem, hein? Fica aí. Temos um ponto aí. Quanto tempo Sem eu tenho spoiler, sem spoiler. pra inventar esse Sem negócio? agora antes de spoiler, a gente voltar, né? conversa, a Talvez gente um tempo. conversa. É, beleza. Maravilha. Bom, Legal, pessoal, gente. quem está ouvindo a gente aí, ficaram com dúvidas, né? Querem fazer outras perguntas pro Luciano, pro Jonas, manda pra gente, né? De novo, você tá no YouTube, é só deixar aí nos comentários que a gente vai ler. Se você tá ouvindo no Spotify, é só entrar em qualquer mídia social nossa, no YouTube, inclusive, entrar em contato com a gente. Dá para entrar em contato pelo site da Unisoma, unisoma.com.br, tem um formulário lá, você consegue falar com a gente. Então, assim, só não trabalhamos com telepatia por enquanto, né? Então, Nossa inteligência ainda- está se resumindo ao que nós temos hoje. muito obrigada pela participação dos Mas dois, legal, obrigada obrigado pessoal pelo que tá convite, que ouvindo legal. aí. E até a próxima, Até a gente. próxima.